Sejam todos bem-vindos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. Nós trazemos histórias para inspirar você a continuar a sua vida e também trazemos conteúdo para agregar valor no seu dia a dia. E hoje vai conversar com nós uma pessoa muito querida, a Fernanda Fará. Seja bem-vinda, Fernanda, ao podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Tá aí muito nervosa para hoje? Um pouquinho, né? A gente sempre fica um pouco para falar da gente, né? Assim, falar dos outros é muito fácil, mas da gente toca. É verdade, por isso que eu fico aqui. Eu gosto de falar dos outros, né? Mas, brincadeiras à parte, hoje o nosso assunto é um pouquinho sério. Ao longo do episódio, a gente vai falar um pouco sobre assédio, né? Que ainda é um assunto meio polêmico entre as mulheres. A gente nunca sabe quando é, quando não é. Mas antes, Fernanda, responda pra gente. Quem é a Fernanda Fará hoje? Fernanda Fará, então, eu sou advogada. Me formei em 2006 pela FAG, aqui em Cascavel mesmo. Sou natural de Cascavel, né? Há 40 anos moro aqui. E Fernanda Fará sou eu. É uma pessoa tímida, uma pessoa um pouco reservada, mas que sempre lutou muito pelo direito, sempre foi muito apaixonada pelo direito, mas também pela saúde. Eu vim de uma família que é um pouco do direito, um pouco da saúde, então eu sempre estive nesse meio. Então eu sempre fui muito apaixonada em ajudar pessoas. Isso é muito legal, né? E quem diz que a família não influencia? Você cresceu numa família de médicos e advogados, né? E você escolheu direito. Então, só é uma família que, para ser de médico e advogado, você precisa querer ajudar o próximo, né? É, realmente. E me conta, como que começou a sua história no direito? Minha história começou na faculdade, né? Desde pequena, eu ficava meio assim, ou faz direito, faz medicina. Mas, assim, realmente, eu sempre gostei muito de ler, muito de história, geografia. E eu falei, não, é o direito, né? E começou desde cedo. Eu sempre, desde pequena, eu trabalhei, né? Modo de dizer que criança não trabalha. Que A criança aprende. Aprende. É que Com meus tios advogados, uma tia que tinha um cartório. Então, começou aí. Então, eu entrei na faculdade em 2002 e logo de cara me apaixonei por uma coisa que era o direito do trabalho, né? Direito trabalhista. Sim. É bacana. Mas assim, não é que criança não trabalha, né? A criança ela não pode ser escrava, trabalha, mas ela pode aprender uma profissão. E você teve o privilégio de poder aprender, né? Ter uma família que te apoiou, te incentivou a aprender uma profissão, digamos, né? Sim. Saber como funciona, como que é ser um trabalhador, para daí você poder escolher o direito e depois defender o trabalhador. Porque você sabe o que ele passa, você estava do outro lado também. Né? Até porque na justiça ainda prevalece a vontade do empregado, né? Eu costumo falar que a justiça ela é pró-empregado. Então, ela sempre está do lado do trabalhador. Por mais que eu hoje, Fernanda Fará, atenda empresas, a gente tem que entender que é a classe mais fraca, né? Sim. É o trabalhador. Sim, é verdade. Tanto que a lei sempre procura defender sempre os mais fracos, né? Sim, Acontece. Mas conta um pouquinho mais. Como é que foi esse período de escolha pelo direito? Então, foi isso. E desde o princípio foi apaixonante, sempre gostei. Eu era aquela menina que adorava ir para faculdade, adorava aprender, adorava. Era até um pouco puxa-saco de professor. E sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Eu fui influenciada sobre isso. Eu venho de uma família, não vou falar rígida, mas uma família que sempre procurou mostrar, Fernanda, você tem que ser alguém na vida, né? Então, desde pequena, eu falei, não, eu vou ler, eu vou aprender, eu vou estudar, né? E desde
primeiro dia de faculdade, eu era aquela... Eu ainda era um pouco adolescente, né? Então, sempre fui apaixonada, né? E a minha primeira paixão realmente foi o direito trabalhista. Não vou falar os outros importantes, direito civil, direito de família, sempre são áreas muito gostosas, mas assim, realmente o que tocou meu coração foi isso. Foi a trabalhista. E eu passei muito tempo também estudando para concurso, viajei o Brasil, conheci culturas, foi uma época muito boa na minha vida, que eu gosto muito de falar, porque foi uma época que marcou, né? Porque conhecer os lugares novos, viajar sempre foi outra grande paixão para mim. E você se formou e não começou a trabalhar em seguida, então? Não, comecei. Desde o primeiro dia da faculdade eu arrumei estágio. Sim. Falei, não, vou começar um estágio, vou trabalhar, Sim, ganhava coisinha assim, um salário. Mas era meu, né? Sim. Então, porque... Acho que a gente tem que dar valor por cada centavo na vida, né? É verdade. E sem contar a experiência que você adquiria, né? Com certeza, muito, E o conhecimento muito. de pessoas que também agregavam valor na tua vida, Eu no tive estágio. profissionais do direito, advogados, juízes, desembargadores, procuradores, né? Então, eu sempre tive uma boa relação com todos, né? Isso é importante. E aprendi demais. E aí, depois você terminou a faculdade, aí você começou a estudar para concurso. Aí eu passei um bom tempo estudando para concurso. Mas decidi abrir meu escritório, né? E foi uma fase assim que eu era o pró-empregado mesmo, né? Que eu defendia o empregado. E eu até falo que é o conto de fadas que virou história do Chapeuzinho Vermelho. Eu falo isso, as pessoas dão risada. Mas porque a gente começa a ver que, infelizmente, no mundo há pessoas de má fé. E aí eu comecei, não, gente, o empresário também tem que ter o seu lugar. O empresário tem que ser ouvido. O empresário tem que aprender a fazer uma boa gestão. E foi nessa que eu larguei assim, a advocacia e entrei no hospital aqui em Cascavel, no Hospital Policlínica. E aí no hospital você fazia? Eu fazia o preventivo, né? Preventivo. Então toda a parte de segurança do paciente, gestão de qualidade, gestão hospitalar. Foi uma época que eu estudei muito. E foi uma época muito gostosa que eu convivia desde com a diretoria do hospital como aquela pessoa do apoio. E era um carinho muito grande que todo mundo tinha por mim. E sair daquele hospital deu uma dorzinha no coração até, porque eram pessoas muito boas. E outra coisa também que era muito bom era ver o rosto de pacientes quando iam de alta. Eu tava lá com meu crachazinho. Nossa, muito obrigada, moça. E foi a primeira vez que ela me viu. Ai, muito obrigada pelo teu atendimento, pelo hospital. E é muito gratificante. Porque, como eu falei, sempre foi muito presente na minha vida esse negócio de ajudar as pessoas. Isso é bacana. E aí, nesse meio você conseguiu conciliar o direito com a questão do hospital, que daí você pegava toda a legislação e trabalhava em cima para que até o próprio hospital não tivesse, né, danos problemas, em função com legislação. Isso tem um nome, né? A prevenção. Prevenção. Então, eu fazia o trabalho preventivo. Aí foi onde nasceu a terceira fase, Fernanda. Que é agora, né, como empreendedora, eu faço a prevenção das empresas, né? Eu evito que a empresa vá para a justiça. Em todos os sentidos. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa de filmagens, né? E aí, como é que você, Fernanda, trabalharia de forma para que eu não tivesse problemas com a legislação? A primeira coisa, acho que é o direito de imagem, né? Aí entra muita parte de LGPD, de proteção de dados, né? Que é realmente o direito de imagens. Que nem,
você vai usar imagens de um arquiteto. Então, você tem que primeiro proteger a imagem dele. E fazer com que ele tenha o consentimento que a imagem dele será usada, né? Então, toda essa proteção é importante. É bacana, né? E a legislação brasileira, eu não entendo de legislação. Eu entendo pouquíssimas coisas, só aquilo que eu realmente preciso, né? Que é o básico. Mas aquilo que a gente ouve muito é que a legislação brasileira, ela tá sempre mudando. Sempre vem uma lei nova, alguma resolução nova. Exatamente. E é assim mesmo. O estudo nunca para. Quem fala, você vai acabar a faculdade, nunca mais vai estudar. Não é verdade. Eu acho que é até normal que se muda a legislação, porque as pessoas vão evoluindo, a vida vai evoluindo, né? A vida muda a todo momento, né? Por exemplo, há 10 anos atrás a gente não tinha internet como tem hoje. Não tinha internet. Há 4 anos não tinha uma pandemia, né? É verdade. Então, assim, a gente muda, né? O Brasil muda, o mundo muda. Então, a legislação também tem que mudar, né? Tem até algumas que mudam e retrocedem, enfim. Nesse período que você estava, assim, ainda saindo da faculdade ali, você demorou quanto tempo para você sair da faculdade e falar assim, não, agora eu vou empreender e eu vou fazer isso, porque é isso... Olha, foi praticamente uns 10 anos, né? 10 anos. Se eu falo que eu saía de... A gente é muito novo, né? Quando o Leonardo fala, você é muito nova para escolher. Não sou nova, né? Imagina, eu tenho 18 anos, eu sou nova, né? E a gente é novo, né? Sonhos mudam, tudo muda, graças a Deus, né? Mas tudo muda, o mundo muda. Então, foi uns 10 anos para realmente eu conseguir o meu lugar, né? E conseguir ver, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. E muito aprendizado, muito suor, muito esforço, e muitas portas fechadas durante esse período. Ah, com certeza. Muito mais porta fechada do que aberta, né? Mas aí, gente, é aquilo que a gente diz. Hoje, eu não sei se tu percebe isso também, mas com a internet parece que é tudo tão rápido. É tudo, tipo, vai fazer uma receita na internet, em 2 minutos a receita tá pronta. Entende? Vai ver um vídeo, aquele vídeo dura 2, 3 minutos, já tá resolvido o problema. Mas não é tão simples assim no nosso dia a dia, né? E parece que quando a gente começa a assistir muito essas coisas e vê muito isso, parece que é tudo muito... Tem que ser tudo pra ontem. Você demorou 10 anos pra se encontrar na sua profissão, né? E, tipo, nesses 10 anos, você não ficou parada esperando acontecer. Não. Você continuou estudando, você continuou se dedicando, você continuou buscando, aprendendo, tentando evoluir para que esses 10 anos aí conseguissem chegar e você conseguisse entender. Não, opa, é aqui que eu vou trabalhar, é esse aqui o meu foco, é nisso aqui que eu vou me realizar. Sim. Né? Então, tipo, às vezes acontece muito com as pessoas. Elas saem da faculdade achando que estão prontas para o mercado de trabalho. Mas não é bem assim. E às vezes sai da faculdade também, porque a gente sai da faculdade muito novo, com 22 anos. 23 ali, né? Tipo... É tudo tão... Você não é mais a mesma pessoa que entrou aos 17. E de repente você já terminou a faculdade por terminar, porque não era aquilo que você imaginou que seria. E aí você não consegue trabalho na área. É outro fato, assim. E a internet, eu vejo ela de um lado positivo e negativo nesse momento, né? Sim. Como é tudo muito fácil. Tudo muito né? fácil. Você tá com uma dor no dedinho, você vai no Google, né? Eu quero que essa dor no meu dedinho. Então, a internet, ela veio para... Acho que é um alerta pra gente. Falar, não, gente, a gente tem uma vida além da internet. Sim. E a internet, ela é uma tela em branco, né? Você coloca o que você quer ali. Sim. Por isso que tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados e Imagens, que tenta filtrar um pouco, mas ela não consegue acompanhar tudo ainda, né? Não.
A gente tenta, mas assim, ela ainda tá iniciando também, muitas vezes, né? Então, mas mas eu acho importante a gente frisar isso, sabe? Essa constante busca. E por mais hoje que você esteja realizada, e fazendo o que você gosta de fazer na tua empresa, no teu empreendimento, ainda assim você ainda continua estudando e continua buscando. Sim, claramente. Né? E o que você pensa para o teu futuro como profissional? Meu futuro, eu penso assim, cada vez mais crescer mesmo, né? Que eu acho que o crescimento ele é contínuo, a gente nunca deixa de crescer. Hoje eu falo que eu tenho parceiros, né? Assim, eu sou eu presa. E eu tenho parceiros, grandes parceiros que me ajudam, né? Não tenho um mapa para falar de nenhum deles. Mas é esse crescimento mesmo que eu busco cada vez mais. Exatamente. E a gente, quando começa a buscar esse autoconhecimento nosso, sabe? Porque tudo envolve, né? Então, você se conhecendo, você sabe, eu gosto de estudar, então eu não posso parar de fazer aquilo que eu gosto. Então, você procura sempre um desafio novo para fazer, né? E é bacana isso, bem legal. Em algum momento, você se cobrou demais ou se culpou demais pelas suas escolhas? Sempre. Eu sempre fui um pouco rígida comigo. A gente sempre é, né? É mal de mulher, amiga, é mal de mulher. As mulheres têm dessa de se culpar e se cobrar além do que precisa. Mas eu acho que quando eu mais me cobrei foi há 2 anos atrás, quando eu saí do hospital, né? Que eu falei, agora eu vou empreender. E foi onde eu falei, o que você está fazendo? Mas eu vou, né? Eu vou, assim, pessoas, Fernanda, eu vou, né? E foi, assim, uma cobrança que foi muito tempo me cobrando. Mas eu tinha que dar esse passo, né? Eu tinha que dar, senão eu nunca ia conseguir, né? Você sentiu que era o momento? Era o momento, né? Eu estava preparada. Assim, até eu falo psicologicamente, emocionalmente, mas não só o estudo. Mas até uma coisa que eu gosto de falar, que não existe um bom CNPJ se o CPF não tá bom. É verdade, isso vale para empresas e para vida pessoal também. Então, se você não está bem, a tua empresa... Então, até é meio difícil falar isso, mas a tua empresa também não vai bem. Então, você tem que estar bem com você, estar bem ciente do que você está fazendo, né? Para que a tua empresa cresça também, né? É importante, gente, e tá sempre buscando. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre assédio. Vamos. Assédio ainda é uma história que tem muito pano pra manga, né? E ainda mais nessa vibe que a gente tá agora, nessa lei que... Me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou muito boa com legislação. Mas que agora tem a lei do não é não, né? Não é não, emprega mais mulheres. Entra muito a lei de compliance, anticorrupção, né? Então, ainda é um tabu muito grande, né? Ainda mais, não que não aconteça com homens, acontece também muito. Com a classe LGBT acontece também. Mas assim, nós somos um pouquinho mais de idade, mais experiente, vamos dizer assim. A gente veio de uma criação onde a mulher sempre foi muito submissa. E tirar essa cultura é muito difícil, né? Então, por isso que existe hoje essas leis que protegem mesmo a mulher, né? O trabalho da mulher. Até 10, 15 anos atrás, o salário da mulher e do homem era diferente. Era um absurdo. Faz uma vez a mulher até fazia mais. E a mulher recebia menos, né? É verdade. Tá melhorando muito esse tipo de coisa, né? Já. Sim. E assim,
Sobre assédio, eu gosto muito de falar sobre o compliance também, do canal de denúncia. Canal de denúncia, apesar do nome assustar um pouco, é como se fosse um canal de ouvidoria. Fica mais bonitinho, canal da transparência. Onde a mulher ela pode falar o que ela está sentindo, né? Porque o canal de denúncia veio realmente para ajudar essas mulheres, para ajudar esse trabalhador que se sente ofendido, se sente menosprezado, se sente menor hierarquicamente, né? Então, é muito bom que toda empresa tenha essa cultura de falar com os empregados, com os funcionários, falar que, até eu vi um meme na internet, o meu patrão fala que somos uma família, e dá risada, por que não? Né? Todo mundo gosta de estar num ambiente bom de trabalho, né? Sim. Metade da produtividade depende do ambiente de trabalho. Eu costumo de falar que um trabalhador feliz, ele trabalha feliz, né? Produz muito mais também. Então, assim, o compliance veio até para ajudar essa questão do assédio. Porque é muito comum, né? E a mulher, ela fica até dentro de casa, ela vai um pouco mais cabisbaixa, aí não consegue nem cuidar dos filhos, né? Então é um assunto que as empresas precisam de um treinamento para isso. É verdade. Por definição, como que você definiria o que é o assédio hoje? Assédio hoje é qualquer ofensa que a pessoa realmente se sinta ofendida, né? Porque assim, aquele trabalho a mais, né? Você vai, o meu colega tem a mesma função na empresa, mas eu trabalho 10 vezes a mais que ele aqui, por quê? Porque esse rigor excessivo comigo aqui dentro, né? Então, aí a gente tá falando mais do assédio moral. Então, sim, assédio moral, ele, digamos que é ofensa, então. Não necessariamente verbal, né? Porque a verbal, ela é mais fácil de se comprovar, de tudo. Mas é isso, é quando realmente você se sente menos valorizado na empresa. Foi porque eu não trabalho tanto, porque a função dele é diferente da minha, porque o salário, às vezes, é diferente do meu, o horário de trabalho, porque eu tenho que ficar fazendo tanta hora extra aqui, né? Então, isso tudo é forma de assediar mesmo, onde fala até do abuso de poder, né? Do patrão, né? E o assédio, ele pode ser só numa empresa, no ambiente de trabalho, ou ele pode ser fora também? Também pode, né? Pode ser fora, pode ser num grupo de empresários, talvez, né? Até uma loja, assim, até você ir numa loja ou você ir num restaurante e ser mal atendido, né? Então tem várias maneiras de você ter um assédio. Entendi. E como é que tem vários tipos de assédio? Seria isso? O assédio moral e o assédio sexual. São basicamente esses dois. O assédio moral realmente é o que fere a moral da pessoa, né? Assim, os bons costumes, Então, o sexual que realmente tem o cunho sexual. Tá. Né? Vamos falar um pouquinho desse assédio moral que eu fiquei um pouco confusa aqui. Vamos supor que eu esteja no restaurante, seja uma cliente, e o garçom me atendeu de forma que eu achei ríspida. Sim. A gente também tem que ver, eu gosto de ver o que esse garçom está passando nesse restaurante. Né? A gente tem que ver todos os lados. Mas aí será que... Aí tem também o lado da pessoa, porque eu interpretei que ele me tratou de uma forma ríspida, mas ele pode não ter agido dessa forma. Sim, existe. Por isso, porque até eu vou dar um caso que aconteceu comigo no começo do ano. Uma funcionária estava bem feliz no serviço dela.
E aí eu fui perguntando pra ela coisas, e ela falou, não, eu sofro assédio moral, né? Então, o que acontece? Eu fui até a empresa, eu conversei com o chefe dela, né? Falei, olha, vamos melhorar isso? Você quer uma ação na justiça? Você quer a tua reputação lá embaixo? Quer que essa funcionária saia daqui falando, olha, eu sofri uma agressão verbal aqui? Não, você não quer, né? Então, por isso que eu falo, tem que ver, porque às vezes, por trás do mau atendimento, pode ter uma história atrás desse garçom, né? E por isso que é muito bom o canal de ouvidoria, por isso que é bom até aquelas pesquisas do Google, né? Google, que para ver por que será que está acontecendo tudo isso nesse restaurante, nesse hotel, porque, tipo, continuando na ideia do restaurante lá, e eu ainda sendo cliente. Se for só um garçom é uma situação, se for mais de um garçom já é outra situação, já é uma coisa mais enraizada. Quase certeza que o problema é no lugar. Né? Então são coisas assim que vai ser verificada. E para comprovar um assédio moral? Que não, porque você disse que tem o verbal e tem o não verbal. Sim, é testemunha, né? Infelizmente é testemunha. Só testemunha. Porque eu imagino assim, um caso típico de assédio moral ser aquele chefe que acha que só porque é chefe pode humilhar o funcionário, né? E dizer, não, você não... Ou, tipo, você tá numa reunião de empresários, fazendo network, alguma coisa, e daí tem aquele que se acha superior, e aí ele distrata você, assim, na frente das pessoas, né? Sim. Também é um assédio moral, né? Não deixa de ser, né? Eu já imaginei por aí. E o sexual? Como é que seria, então, nesse caso? A passada de mão, o teste do sofá. Teste do sofá, pior que acontece. Mas nossa, essa tua roupa hoje, né? Porque você vê com essa roupa, assim, né? Ou assim, como... Então, esse tipo de coisa, aquela... a gente tem que tomar muito cuidado até em elogiar, sabe? Porque às vezes o que é elogio pra você não pode ser pro outro. Então, esse é um ponto, assim, que eu venho percebendo muito ultimamente. Que a gente já não pode falar coisas que a gente falava antes. Eu ontem fiquei pasma quando descobri que a teta de nega não pode mais ser chamada de teta de nega. A vida inteira, né? A infância inteira. Gente, não era na maldade, né? Mas eu descobri que não pode ser, tá tudo bem. Sim. Né? Daí a gente fica meio... Como que eu vou fazer um elogio pra uma pessoa sem... Que, tipo, a gente elogia, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de toque, então eu abraço as pessoas que eu gosto, né? Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Assim, eu vejo ambientes, sim, que realmente, às vezes até um pouco de má fé, sabe? Mas é porque se aproveitam, né? Se aproveitam. Até eu falo muito no ambiente hospitalar por ter convivido muito, mas aquele chefe que o gestor que é muito rígido ou até dar abraço, às vezes não pode. E elas vão para cima, denúncia no Ministério Público. Complicado. Eu acho que que é difícil você... Eu não consigo identificar, assim. Eu tenho esse problema. Não consigo ver muita maldade. Então também não consigo identificar muito o que seria... Até que ponto eu consideraria que a pessoa... Ela só é uma pessoa que se comunica através de toques? Ou é uma pessoa que realmente está assediando? Realmente conhecer a pessoa, conhecer a índole da pessoa. Né? Eu sou uma pessoa que não do toque. Então, as pessoas vão falar, tá tocando muito. Então, é conhecer. Conhecer porque realmente, assim,
é um cuidado, você vê da pessoa mesmo, até o olhar. Às vezes o olhar, a pessoa que tá querendo o assediador, aí tem um olhar diferente, né? E há um tempo atrás a gente ouvia muito, né, que as mulheres, principalmente com mulheres, e que iam trabalhar, iam de ônibus trabalhar. E o ônibus em horário de pico costuma ser muito cheio, né? Sim. E aí sempre tem aquela pessoa folgada, que passa se esfregando, que passa apertando. Também é um assediador, né? Ah, nem fala. Isso. E o que que a gente faz nesses casos, assim, que a gente tá, tipo, eu tô trabalhando numa empresa, mas eu tô com dúvida se ele tá me assediando, se ele não tá. Vê as outras. As outras funcionárias. Vê assim, tem que realmente cuidar, né? Então fala assim, vê, será que é? Aí daqui uns dias vê de novo se ele faz a mesma atitude. Aham. Aí vê se faz com os outros funcionários também, né? Porque às vezes, que nem a gente falou, pode ser do tipo, É o da tipo, personalidade né? da pessoa. É. Chega, ai, que bonitinho, mas pega todo mundo, pega no bom sentido, gente. Abraça todo mundo, conversa com todo mundo, sorri pra todo mundo. É a personalidade da pessoa. É a personalidade. Então aí você às vezes pode se sentir incomodada, mas ela não quer É, dizer que ela esteja assediando. Sim, por isso que eu falo tanto no canal de denúncia, porque o canal de denúncia, ele serve realmente para isso, para você investigar. Então, existe um comitê atrás disso, né? É montada uma comissão, né, do canal de denúncia, onde a gente vai investigar. Uhum. Ninguém vai estar sabendo. Então, a gente vai, chama a pessoa. Ah, tá acontecendo alguma coisa com você? Tá acontecendo. Então, faz perguntas para ver se. Porque, assim, uso psicológico mesmo, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa acaba falando. Sabe? Assim, nas atitudes, né? Uhum. Vamos supor assim, quando você é criança, se fazer uma coisa de errado, tua mãe falar, você fez, se tivesse feito, tivesse mentido, a tua reação ia ser diferente com a tua mãe. Você ia gritar, você ia espernear, você ia chorar. Uhum. E é a mesma coisa o assediador, né? A partir do momento que ele assedia, se pressionado, ele vai falar a verdade, ele vai demonstrar que ele faz isso. Tá. E deixa eu ver o que mais. Assim, a gente tem uma outra questão também que envolve muita mulher, né? Porque é natural o homem ser, digamos que a sociedade aceita aquele homem que ele é mais alegre, que ele conversa com todo mundo, que ele brinca com todo mundo, que ele sorri pra todo mundo. Mas a sociedade não aceita muito bem a mulher que faz isso. E aí, quando a mulher faz isso e ela sofre um assédio, as pessoas ainda tendem a culpá-la. E aí, como é que a gente age na situação? Isso é uma coisa muito cultural, né? A Muito mulher, cultural. infelizmente, ainda ela tem que cuidar do que ela fala, no que ela faz, no jeito de vestir. Sim. Não, você já viu aquela do estuprador, né? Mas é que ela tava de mini saia, ela pediu pra ser estuprada. Pediu pra ser estuprada. Entendeu? Não é bem assim. Né? Não, não é assim. A culpa não é da vítima. A gente pode usar o que quiser, a hora que quiser, como quiser. Mas, infelizmente, é cultura, né? A gente veio de uma época, assim, né? Se for falar... Minha avó tem 92 anos. Usar roupa curtinha, meu Deus do céu, né? Já o meu sobrinho tem 13. Não, beleza. Minhas amiguinhas também fazem isso e usam isso. Né? A cultura. Vai mudar, né? Uma hora vai mudar. Acredito que as mulheres vão ser mais aceitas. Tem todas as leis do não é não, emprega mais mulheres. Outra coisa que é muito interessante falar, que a mulher, ela deve ser acompanhada em consultas, na hora do parto também, ela tem que estar acompanhada, existe leis. Que é uma forma de proteger a mulher para não sofrer alguma violência naquele momento. Porque
sempre tem aquela pessoa de má fé, né? Em Uhum. qualquer ambiente, em qualquer lugar. Seja no ônibus, no hospital, no escritório, no Sim, mercado. e hoje a legislação já. Então, essa legislação já está cuidando para que a mulher seja cada vez mais protegida. E daqui uns dias vai parar isso, não vai ter mais essa diferença, sabe? É o meu ponto de vista, né? Porque realmente mudou, né? Não sei As se é eu coisas- que. Não, as coisas mudaram, mas a gente percebe que mudou muito mais a forma da mulher enxergar as coisas Do que o homem. do que o homem. Os homens, eles ainda enxergam, ainda estão um pouquinho mais atrasados. Tem muitos que estão evoluídos, claro. Tem homens aí que, né, a gente tira o chapéu pra eles, mas ainda a grande maioria é ainda meio arcaica, né? Desculpa, Fê. Não é você, tá? E mas a gente vê que mesmo assim eles estão evoluindo também e estão buscando um pouco, uma boa parte aí começou a buscar, né? Porque justamente por isso, porque viu a mulher mudando, viu a mulher evoluindo. E até pra buscar um relacionamento, buscar qualquer coisa com essa mulher que está um pouco mais evoluída, que já está mais assim, eu já tô na fase, eu tenho a minha idade, fui criada num sistema mais rigoroso, mas eu não vivo mais nesse sistema rigoroso. A sociedade atual, ela já é mais Assim, flexível. na hora essa até vamos falar assim, os homens estão escolhendo suas parceiras de maneira diferente, né? Exatamente. Tudo Hoje, isso assim, influencia. se perguntar pro meu sobrinho, tua mulher vai trabalhar? Claro que vai. Mas se perguntar pro meu avô, que Deus o tenha, não, meu avô nunca trabalhou na vida, né? Então eram gerações diferentes. Aham. É bacana isso, a coisa vai evoluindo. E é importante também a mulher saber colocar voz. Voz, a mulher tem que ter voz, né? Tem que ter Mas, voz e assim, começar a cada denunciar. vez mais, né? E eu gosto muito que Cascavel tem muitos programas para isso, né? A SIC, Empreender a Mulher, né? Uhum. Eu faço parte da SIC Mulher também na SIC. Então, cada vez mais a mulher tá tendo voz. Tá, mas eu percebo assim que, de repente, uma colocação, uma percepção minha. Tem muitas coisas voltadas só para a mulher. E é ótimo, porque a gente vai tendo mais voz, vai tendo mais segurança em falar também do que a gente quer, né? E mais segurança em denunciar esses assediadores. Mas eu percebo que a gente acaba se fechando num mundo só nosso, né? Já percebeu? Ficamos mais difíceis. Ficamos mais seletivas, meu bem. Seletivas, com tudo. Porque a gente não aceita qualquer coisa. Então, eu Não. vejo que com isso, a mentalidade do homem vai mudar também, né? Tomara que mude bastante. Mas tá melhorando, gente. Ainda há esperança na humanidade. Sim, né? Eu tenho fé total na humanidade. E lembrando que nós, mulheres que têm filhos homens, eu não tenho, só tenho filha mulher, mas a mulher que tem filhos homens também tem que educar os seus filhos para que eles sejam homens diferentes, né? Seja um homem que elas esperam que ele seja, não aquele, né, ogro. Não, mas tá mudando, Tá assim. mudando. Ainda na questão do assédio, eu não sei como tá hoje, mas até uns 4 anos atrás, assim, a gente ainda via muita queixa, muita reclamação até das próprias autoridades. Porque hoje a gente tem a delegacia da mulher. Mas a gente vai na delegacia da mulher, a gente encontra policiais homens. Certo? Nada contra. Cara, fez teu concurso, passou, tá lá trabalhando, ó, joinha pra você. Mas, tipo, eles não têm empatia, né? E daí, pra eles, a mulher chega lá com problema que de assédio moral, principalmente de assédio moral, ou violência psicológica, que é dificílimo comprovar, mas existe bastante ainda. E o policial, ele ri da sua cara. Então, o que eu falo sobre isso? Hoje acho que é uma delegada, né? É uma delegada hoje. Eu não sei. Eu não sei. Se eu não me engano. Mas ter a mentalidade, né? Eu falo a mentalidade. Então, mas também não é só isso, né? Tem como assim, tem muita mulher que é muito submissa ainda, né?
Tem muita Então, mulher porque submissa. assim, ele bate, mas ele paga as contas. Dependência Escuta financeira. muito isso. Muito, gente, muito. E não só bater, né? Tem muitas. A violência, eu quero falar sobre a violência contra a mulher aqui ainda que eu não gravei, mas tem muitos tipos de violência, né? E o próprio assediador, ele faz uma violência psicológica contra a mulher. Você vai trabalhar, você coloca uma blusa justa ou uma calça jeans justa mesmo, que não precisa ser tão justa, mas, né? Com um corte reto que ela fica mais assentada no corpo. Uhum. Aí a pessoa já te olha, já fala, essa calça, hein, valorizou e não sei o quê. E vai dia após dia naquilo, né? E a mulher, ela acaba ficando ali naquele emprego porque ela precisa daquele dinheiro. Ela vai se submetendo àquilo até um ponto em que aquilo se torna já uma violência, é um trauma psicológico para ela, né? Então é cuidar, né? Cuidar, ter o seu lugar, colocar-se no lugar, né? De funcionária. E cuidar mesmo, falar o que incomoda. Eu sei que é difícil, vou sofrer retaliação, vou sofrer... Mas fala. Tem alguém para falar. A maioria das empresas hoje tem um setor de RH, eles escutam, né? Então, sempre tem um psicólogo, uma coisa. Se não tem, procura alguém de confiança na empresa, né? Fale, sabe? Conversa, tenta conversar, sabe? Porque não é normal e não deve ser normal esse tipo de comportamento. Até porque ambiente de trabalho tem que ser profissional, né? Entrou ali, fez o seu trabalho, é o mínimo, né? Que se espera de um funcionário, é isso, faça o trabalho bem feito e não incomode ninguém que está à sua volta. Por isso que eu também sou um pouco a favor do dress code nas empresas, né? O que seria? Falar do dress code? Dress code é como você tem que se vestir mesmo, dress code. Então, vamos supor, uma empresa, calça preta, camisa larguinha, uniforme, sabe? Não, é muito gasto, uniforme, tudo, mas faça isso. Evita a confusão. Evita. Então, assim, falar as unhas curtinhas, sabe? Esse negócio de unha vermelha, aqueles cílios que tá na moda, aquelas coisas. Então, assim, falar, mas eu não quero chamar atenção, gente. Mas evita, né? Tem coisas que a gente pode evitar, sabe? Colocar no papel, né? Fazer um regimento interno, fazer um dress code, porque aí evita esse tipo de situação. Isso a tua empresa também faz, né? Orienta a empresa a ter tudo isso para que também evite essa coisa do assédio. E outra coisa que eu faço muito nas empresas é o manual de conduta, né? Código de ética e conduta, manual de conduta, onde a gente fala realmente sobre isso, sobre como você tem que se portar na empresa. Mas isso é muito óbvio, não precisa. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, não é todo mundo. Como você falou, a mentalidade ainda não pelo amor de Deus, não estou chamando ninguém de ignorante, de burro. Mas assim, a mentalidade do mundo ainda tá. Gente, porque essa roupa? Gente, porque isso? Porque ele falou o negócio, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, não ficar no achismo, né? Então, coloca tudo em pratos limpos, coloca tudo no papel. É uma boa para a empresa, né? E pra gente finalizar a questão do assédio, Fer, dica pra gente, assim, umas dicas para que as mulheres possam, você já falou que elas têm que ter voz, que elas têm que usar a voz. Isso é extremamente importante. Falar a respeito que tá sofrendo assédio, falar que aquela situação está desconfortável, eu acho que é o primeiro passo, né? Pra você sinalizar que aquilo não tá legal. Sim. E aí depois, para aquelas mulheres que acham que estão sofrendo assédio, ou que têm certeza que estão sofrendo assédio, como é que elas vão se defender? Procurar ajuda profissional mesmo, sabe? Quem sabe, não tô falando do advogado, mas procurar um profissional, sabe? Pra entender, será que não é? Porque às vezes, realmente, conversar, né? Conversar, às até vezes, com a própria amiga, né? Até
happy hour depois do serviço. Amiga, será que tá certo isso? Será que não tá certo? Então, procurar também ver sobre isso, estudar sobre isso também, né? Entra na internet, procura ver o que é, o que não é, sabe? Hoje em dia, a internet, esse é um lado bom da internet. A internet tem muita informação válida, Sim. Tem muita coisa boa que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? E essas informações à disposição da gente ajuda bastante. Mas e outro caso é realmente a empresa ter esse canal de denúncia, onde as pessoas se sintam à vontade, porque é sigiloso, a única, assim, a maioria desses canais de denúncias, quem cuida é o setor de RH, né? Mas assim, mas a minha empresa é pequena. Mas toda empresa tem alguém que faz o RH, pode ser o teu contador, pode ser, né? Então, procurar realmente ajuda e não deixar para você só, não guardar. Isso aí, gente, aquilo que a gente sempre fala, na dúvida, pergunte. Na dúvida, procure ajuda. Perguntar não ofende ninguém, principalmente quando a gente não sabe, não tem certeza. Sim. Se você tá desconfiando que tá sofrendo algum tipo de assédio, seja moral, seja sexual, seja verbal, seja ou não, procure se informar, né? Pergunte, deixe aqui nos comentários, deixe a sua pergunta se você tiver alguma dúvida, né? A Fer tá sempre disposta a ajudar e orientar também. E assim, não se cale. Não. Nunca se cale. Não é não e não se cale, a gente fale. Pra finalizar, Fer, essa lei do não é não, ela é bem óbvia, né? Não é não, mas fale um pouquinho pra nós. Então, ela veio realmente para mostrar que a mulher tem que se ter, talvez, até o homem, o LGBT, a gente vive num mundo onde não há barreiras, não há tabu, não há nada, né? Então, ela vem realmente para mostrar que todo mundo tem voz, né? Todo mundo tem que falar, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente respeitar o próximo é sempre importante. Exatamente. Então, se está numa situação desconfortável, a primeira coisa é dizer, não estou confortável nessa situação. Sim. Né? Se for possível se retirar, se retire. Se não for possível, manifeste a sua opinião e faça valer as suas vontades também, a sua voz, né? Se você assistiu até aqui, já compartilha esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você saber sempre que tiver um episódio novo, você vai ser avisado, tá? Então, se inscreva, compartilhe com os teus amigos, na tua lista de familiares, na tua lista do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Porque é muito interessante e são informações assim que às vezes as pessoas não se atentam para alguns detalhes que foram ditos aqui hoje. Então, assim, se serviu para você ou se não serviu para você, não tem problema não servir. Passe para alguém que para alguém pode servir, né? Fer, muito obrigada por ter vindo. Adorei a tua presença aqui. Ajudou bastante a esclarecer um pouquinho mais sobre o assédio. A tua história também mostrou, ensina muita coisa pra gente. E parabéns pelo seu trabalho, né? Gente, não esquece de se inscrever no canal.